Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estou aqui para ler um texto da Carmen Lígia. A irmã escreveu um texto chamado Sua Presença Traz Paz ou Guerra? Essa pergunta não quer calar. Então, esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que é uma meditação, que traz uma meditação diária pra gente, né? Baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar na nossa vida espiritual. Ora, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Carmen Lígia. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe, tá bom? Senhor Jesus, nós em Teu nome pedimos que possamos aprender com o exemplo de Abigail, que possamos ser pessoas pacificadoras, que busque realmente soluções que agradam a Ti. Perdoa quando não fazemos isso e que essa nossa leitura seja esclarecedora. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em Teu nome. Amém. Bom, irmãos, então, pega aí a sua Bíblia que nós vamos ler 1 Samuel quase todinho, tá bom? Nós só não vamos ler os 2 últimos versículos, o resto leremos juntos. Então, é melhor que você pegue a sua Bíblia para que não fique muito maçante, né? Então, nós leremos aqui a morte de Samuel e em seguida como Nabal fica bravo, né? E acaba enfurecendo o rei Davi. O Nabal pisa na bola e o rei Davi então fica muito bravo com ele. Então vamos lá? Bom, Samuel morreu, o profeta Samuel, né? E todo Israel se reuniu para lamentar a morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então, Davi desceu para o deserto de Maom, e lá havia um homem rico em Maom que tinha propriedade perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem que se chamava Nabal, sua esposa Abigail, era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhes disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família e a tudo que é seu. Disseram-me que é a época da tosquia. Enquanto seus pastores estiverem entre nós, perto do Carmelo, nunca lhes fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens e eles dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus alimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou-lhes Nabal. Quem esse filho de Jessé pensa que é? Hoje em dia, há muitos servos que fogem dos seus senhores. Devo pegar o meu pão, minha água, minha carne dos animais que abati para meus tosquiadores, entregar a um bando que vem não se sabe da onde? Então, os rapazes enviados por Davi voltaram e lhe contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e os seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar o bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal.
Nada foi roubado de nós durante o tempo que estiverem conosco no campo. Na verdade, dia e noite, eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem cruel, tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passa e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante e logo seguirei. Mas não contou a seu marido, não contou a Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail estava num desfiladeiro, montada em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou um menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça o que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso. Não dê atenção ao que ele disse. Ele é insensato, como o seu nome indica. Mas eu nem sequer vi os rapazes que o senhor enviou. Agora, meu senhor, tenha certeza de que tão certo como vive o senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o senhor quem pediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. Que o senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida dos seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas com uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se da sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje enviou no meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com as minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro amanhã pela manhã, não haveria um homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Irmãos, eu vou acabar só para vocês saberem, para aqueles que não conhecem, para saber o final de Nabal. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de um rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito, ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Amém? Bom, irmãos, então, sua presença traz paz ou guerra? O versículo escolhido é o 33, que diz assim: seja você abençoada pelo seu bom senso, né? Davi dizendo a Abigail. Bom, Abigail é um exemplo para nós de uma mulher que traz paz, né? Uma apaziguadora. Ela era bonita, ela era sábia, ela amava o Senhor.
ela era totalmente oposta a Nabal, que era super insensato, rude, cruel e de difícil convivência. Não devia ser muito fácil, né, manter um casamento com um cara grosso desses, né? Sempre precisando colocar panos quentes, sempre precisando acalmar os ânimos, quer seja nos familiares, quer seja em relação aos servos, né? O que aconteceu? A gente acabou de ler que ele enfrentou uma situação bastante difícil, né? Porque Davi cuidou dos empregados, dos servos de Nabal, não deixou ninguém fazer nada de mal. E o que o Nabal faz? Ele rejeita e humilha os soldados de Davi, né? Aí, poxa vida, não só Abigail, mas a gente não pode esquecer aí que o servo também foi um apaziguador, né? Porque desesperado, um dos servos, o que ele foi? Procurar Abigail, porque ele sabia que ela era uma pessoa do bem. E vai lá correndo falar as malcriações que Nabal tinha falado para Davi. Então, o que a Abigail faz? Ela é super sensata, ela não expõe o marido, ela não contraria as ordens dele, não cria uma briga, não. Simplesmente ela comprou, assim, com muita prudência, ela vai lá, providencia todas as comidinhas lá, tudo para atender o exército de Davi e vai pessoalmente encontrar com Davi para quê? Para impedir que um mal maior acontecesse na casa dele. Porque Davi ia acabar com tudo que Nabal tinha, né? Então, ao encontrar com Davi, o que a Abigail fala? Olha, perdão, né? Que o Senhor o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. E aí ela vai dizendo para Davi, né? Tudo que ela sabia a respeito dele e como foi falando palavras doces, né? De forma a consertar aquilo que o Nabal tinha feito, né? Então, a inteligência dela e a prudência evitaram uma guerra que salvou toda a sua casa. Não ia sobrar ninguém, né? Davi ia destruir todo mundo, ia derramar inclusive sangue inocente. Então, a pergunta que não quer calar é: a sua presença traz paz ou guerra? Ou se é aquelas pessoas que a gente chama de isqueirinho, né? Que coloca fogo nas situações? Você está construindo relações de paz no seu bairro, no seu trabalho, na sua escola, enfim, por onde você passa ou não? Você é daqueles que gostam de um mal feito, né? Então, amados, alinha as suas ações com as propostas significativas que conduzam à paz. Porque é disso que o Senhor te agrada, né? Seja um pacificador. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Precisamos agir de modo a promover a paz. É isso que os filhos de Deus fazem, né? Promovem a paz. Bem, eu termino dizendo que o abraço é um encontro de dois corações. E é por isso que eu deixo meu abraço diário de ursa. Lembrando que o abraço só não dá certo em reuniões de porco espinho. Mas para nós que somos pacificadores, o abraço dá super, mega certo. Certo? Quero que vocês também se lembrem aquilo que está escrito no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora sim, irmãos, eu me despeço, né, com a palavra de ordem que é: confia em Jesus.